do Senhor e ser surpreendido por tão maravilhosas bênçãos acontecendo neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Confesso para os irmãos que já me alegrei, louvado seja o nome do Senhor, nesta noite, por contemplar a cada um dos irmãos nesta noite, louvado seja o nome do Senhor. Confesso para os irmãos que não estava nos meus planos estar aqui nesta noite, mas tenho eu convicção que o meu Deus, que é aquele que vela pela minha e pela tua vida, ele tem, louvado seja o nome do Senhor, nos direcionado para fazer a sua vontade. Desejo, vontade de chegar aqui, eu tenho todos os dias, nós que estamos ali, morando em outro estado, em outro lugar bem mais longe, louvado seja o nome do Senhor, nós temos o desejo, a vontade de estar junto com os nossos familiares, todos os dias. Mas, louvado seja o nome do Senhor, não estava nos meus planos estar neste dia, louvado seja Deus, mas a própria Deus ter nos direcionado e abençoado as nossas vidas para estar nesta noite tão maravilhosa, uma noite especial, aqui junto com a minha família. Um tanto dividido, tenho lá a minha esposa, meus filhos que ficaram lá do outro lado, ficaram em casa, mas aqui eu glorifico a meu Deus por este presente maravilhoso que Ele me deu, e hoje está aqui mais uma vez ao lado do meu pai, ao lado do meu cunhado, pastor Jolima, ao lado do meu irmão, Diácono irmão Lucena, das minhas irmãs, e por que não dizer, a igreja do Senhor, que somos todos uma só família. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite já foi falado, parabenizado todas as mães, mas eu quero também fazer sim a minha porção, parabenizando todas as mães presentes. Louvado seja o nome do Senhor. Confesso para os irmãos que não sou a pessoa ideal para pregar em um dia tão especial, louvado seja o nome do Senhor. E não teria, talvez, condição de aprofundar no assunto tão delicado, louvado seja o nome do Senhor. Quero parabenizar a todas as mães, em especial a irmã Maria, que representa a minha mãe, louvado seja o nome do Senhor, as minhas duas irmãs, que também faz parte da nossa vida, e são mães, com todas as mães presentes. Mas quero dizer para os irmãos que não vou aprofundar no assunto mais. Eu fui chamado para falar de Jesus. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, eu quero mesmo estar comigo. Eu tenho que estar um pouco corrido, mas vamos usar, louvado seja o nome do Senhor, esse termo que é precioso para louvar e agradecer o nome santo do Senhor Jesus. Eu quero, louvado seja Deus, estar lendo com os irmãos. Dos 40 tem que ter ajudantes para mim, né? Louvado seja o nome de Jesus. Os irmãos contemplem o que Deus tem feito neste lugar e glorifiquem o nome de Jesus, não pela minha vida, mas pelo que Deus tem feito nas vossas vidas. Louvado seja o nome de Jesus. Quero ler com os irmãos capítulo 5 do livro de Lucas, evangelista Lucas, escrevendo no 5º capítulo uma mensagem maravilhosa que nos traz como título A Pesca Maravilhosa dos Primeiros Discípulos. Irmãos, nesta mensagem, que não é necessário pregação, não é necessário explanação, mas é necessário que nesta noite nós demos lugar ao Espírito Santo de Deus para falarmos aquilo que o Senhor nos conceder. E nos diz a palavra de Deus, no verso 1, que está escrito que aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lado, e os pescadores haviam descido e estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu que afastasse um pouco da terra e, assentando-se do barco, ensinava a multidão. E como acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: Mestre, havemos trabalhado toda a noite, mas nada apanhamos, mas porque tu mandas, lançaremos as redes. E fazendo assim, correu uma grande quantidade de peixe, e quase se lhe rompia as redes. Louvado seja o nome de Jesus. Amados irmãos, igreja do Senhor, nós estamos aqui de posse de uma palavra maravilhosa, louvado seja o nome do Senhor. E se eu fosse intitular esta mensagem, louvado seja o nome do Senhor, eu gostaria de falar para os irmãos que quando tudo parece estar perdido, chega o socorro
do Senhor Jesus Cristo. Quando tudo não tem mais solução, quando tudo não tem mais jeito e alguém diz não tem mais solução, chega o socorro do Senhor nosso Deus. Estamos em posse de uma palavra, louvado seja o nome do Senhor, em que havia ali uma grande multidão. Havia ali pessoas de várias classes de sociedade. Havia ali talvez muitas pessoas com credo religioso diferente, mas uma coisa é certa. Alguém estava, louvado seja o nome do Senhor, observando o que Jesus ia fazer no meio daquela multidão. Alguns acompanhavam a Jesus porque ele fazia milagres. Alguns acompanhavam Jesus porque eles haviam ouvido falar que Jesus era um profeta. Outros acompanhavam Jesus por mera necessidade de receber algo, talvez para alimentar, louvado seja o nome do Senhor, até mesmo o seu corpo, porque onde Jesus está, louvado seja o nome do Senhor, algo de maravilhoso acontece. Aquela multidão conhecia, louvado seja o nome do Senhor, que onde Jesus passava, todos ali, louvado seja o nome do Senhor, tinha testemunhos para contar quando Jesus chegava naquelas províncias, naquela cidade. Mas a Bíblia Sagrada nos afirma aqui, louvado seja o nome do Senhor, falando de alguém que estava também naquele lugar, que era profissional, pescadores, e estavam ali, louvado seja o nome do Senhor, pescando. E aquela noite, para eles, foi muito difícil, louvado seja o nome do Senhor. Amanheceu um dia, louvado seja Deus, e ali quando Jesus chega, louvado seja o nome do Senhor, olha, encontra aqueles homens e olham que eles estavam ali lavando a sua rede, como quem quer dizer, já acabou a noite, já não tem mais, louvado seja o nome do Senhor, condição de nós levar o alimento para os nossos lares, para os nossos filhos. Aqueles homens pescavam e no dia seguinte eles levavam o alimento para a sua família, louvado seja o nome do Senhor. Era ali profissionais, estavam ali trabalhando como cada um de nós temos as nossas profissões. E ali, louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus chegou, olhou para aqueles homens, louvado seja Deus, e falou com Simão, que era um dos pescadores profissionais, que estava um tanto desanimado, lavando as redes, dizendo: eu vou desistir, eu vou parar, eu não vou mais lançar a rede, louvado seja o nome do Senhor, porque neste mar aqui não está para peixe nesta noite. Mas Jesus chegando para ele disse para Pedro: Simão, lança a tua rede neste lugar, louvado seja o nome do Senhor. E Pedro, como era o cliente, Simão, um pescador e discípulo de Jesus, a Bíblia nos diz que ele lançou ali a rede, mas fez a seguinte, louvado seja o nome do Senhor, recitou desta maneira: Senhor, eu tenho pescado a noite inteira, eu tenho certeza que neste lugar não tem peixe, mas o Senhor está mandando, eu vou te obedecer. Ali, louvado seja o nome do Senhor, nos deixa um exemplo. E quando nós obedecemos ao Senhor Jesus Cristo, algo maravilhoso acontece nas nossas vidas. Quando você, louvado seja Deus, decide por obedecer ao Senhor, ainda que alguém diga, naquele lugar não tem condição de você resolver aquele problema, com aquela pessoa não tem condição de você resolver o seu problema, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando Jesus chega e diz: vai, você pode obedecer. O exemplo está aqui de Simão, quando ele entregou, louvado seja o nome do Senhor, aquela pescaria não para ele, mas para que o Senhor Jesus tomasse a direção. E ele disse: Senhor, porque tu mandas, eu vou lançar a rede. E ali nos mostra ali um grande milagre. Porque Senhor, a cada um dos irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que tem o hábito de ler a Bíblia, sabe que ali foi pescado 153 grandes peixes. E a Bíblia nos diz que ele tinha passado toda a noite. Tentava de um lado, puxava o barco para o outro, levava de um lado, passava para o outro, tentava pescar e nada apanhava. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia Sagrada nos afirma que quando eles obedeceram a Jesus, algo maravilhoso aconteceu. Tudo parecia estar perdido, tudo parecia não ter mais solução. Mas quando Jesus chegou na vida daqueles pescadores, algo especial aconteceu. Nós vimos passear pela Bíblia nos milagres de Jesus. Alguém que estava, louvado seja o nome do Senhor, totalmente atormentado, achando que não tinha mais solução, achando que não tinha mais jeito para determinados casos. Se nós formos observar, louvado seja
o nome do Senhor. Aqui no capítulo 7, do livro também de Lucas, louvado seja o nome do Senhor. Uma mulher que estava ali, se já sem esperança. Uma mulher que já estava ali, louvado seja o nome do Senhor, sem ter mais alegria na sua alma, porque ela era mãe de um único filho, louvado seja o nome do Senhor, e viu naquele dia, louvado seja Deus, como é de costume, no âmbito natural, do ser humano, os filhos têm que sepultar os pais. E a Bíblia Sagrada nos afirma que aquela mulher era viúva, já tinha, louvado seja o nome do Senhor, uma vida difícil, por não ter um esposo para apoiá-la, louvado seja o nome de Jesus. E apenas o seu filho, naquele dia ela perdeu o seu filho, e junto com aquele filho, perdeu a esperança de uma vida normal. Agora imaginem os irmãos, louvado seja o nome do Senhor, em uma terra difícil, louvado seja o nome de Jesus, uma mulher perdeu o seu esposo, agora ela tinha o seu filho. Não, eu ainda tenho meu filho, eu ainda agora, ele vai me ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher chegava agora, a sua única esperança estava no sepultamento do seu filho. Mas algo maravilhoso aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor. Olha aquela mulher, ela estava sem mais nenhuma esperança. Agora foi difícil a minha vida. O meu esposo já faleceu. Eu não tenho, louvado seja o nome do Senhor, recurso. Tinha o meu filho que me ajudava. Agora vai ser sepultado. E aquela mulher estava aí nas suas últimas horas, olhando seu filho, com certeza chorado, com o coração angustiado, mas aí chega o sobrenatural de Deus. Jesus entra naquela cidade, encontra com aquela multidão. A Bíblia diz que a cidade estava ali se movimentando, acabava-se, louvado seja o nome do Senhor, de dar início ao sepultamento daquele jovem, quando Jesus entra na cidade. Irmãos, eu quero te dar mais e dizer algo sobrenatural do céu nesta noite. Quando Jesus chega, tudo fica diferente, louvado seja o nome de Jesus. Quando Jesus chega na causa, louvado seja o nome do Senhor, ainda que alguém diga que não tem jeito, ainda que alguém diga que não tem mais solução, Jesus chegou. Aos olhos daquela multidão, ela só podia bater o olho daquela mulher, consolá-la apenas com palavras, dizer que você não chore, você não faça assim, você deu vários conselhos. E Jesus chegou, olhou para aquela mãe, se compadeceu dela, mandou parar aquele erro. Alguém começou a olhar, louvado seja o nome do Senhor, o que esse homem vai fazer neste lugar? Alguém que não conhecia ainda o poder sobrenatural de Jesus, começou a olhar, louvado seja Deus, o que vai acontecer agora? Quem é este homem? Louvado seja o nome de Jesus. Jesus chega, toca no Espírito, aquele que iam levando aquele caixão, quando irmãos que não conhece o Espírito, aquele, louvado seja o nome do Senhor, carro que leva, louvado seja o nome do Senhor, aquela pessoa que vai ser sepultada. E a Bíblia nos diz que parou, e ele olhou para aquela mãe, chamou ela, não posso até que conjecturar, encosta mais para perto. Tem algo diferente que vai acontecer na sua vida agora. A tua esperança pode ser que acabada, mas eu cheguei no momento onde tu não podia fazer nada, mas eu posso. Louvado seja o nome do Senhor. Fica a reflexão para cada um de nós nesta noite. Quando tudo parece não ter mais solução, quando tudo acabou a esperança, Jesus chega, louvado seja o nome do Senhor. Eles tinham acabado de lavar ele, Jesus chegou, fez o milagre, aconteceu aquela pescaria maravilhosa. Aquela mulher não tinha mais solução, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus chega, olha para aquele jovem, louvado seja o nome do Senhor, e fala para aquele jovem, mancebo, que é o mesmo nome, jovem, levanta-te, louvado seja o nome do Senhor. Para a surpresa de muitos, aquele jovem levantou, ele entregou para sua mãe e disse, não chore, tão somente creia, louvado seja o nome de Jesus. Passeando ainda por esse capítulo de Lucas, é recheado de promessas, de palavras, de milagres, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que eu digo para os irmãos, seria, louvado seja Deus, e conduzir da minha parte, e pregar sobre mãe, e falar, louvado seja Deus, se elogiar. Com certeza vocês têm muitas coisas para ser elogiadas, apesar de que foi criado o seu irmão, não tem essa pessoa ideal, louvado seja Deus, para falar de um ser tão maravilhoso. Mas a esse Jesus que eu estou falando, eu conheço e posso falar, porque ele tem confortado o meu coração, tem fortalecido a minha alma e tem me dado a vitória. Aquela mãe, louvado seja o nome do Senhor, com certeza, e jamais esperaria que aquilo fosse acontecer. Mas quando Jesus chega na tua casa, meu irmão, quando Jesus chega na tua casa, minha irmã, algo de sobrenatural acontece. Observando ainda, louvado seja o nome do
do Senhor, quando acontece algo nas nossas vidas, Deus tem um propósito em cada algo que acontece. Muitas das vezes nós estamos com um problema, estamos com uma dificuldade e começamos a perguntar para nós mesmos o que está acontecendo, o porquê que eu estou passando, qual é o propósito de Deus em tudo isso. Mas eu quero te dizer, para o crente fiel, que é lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, quando algo estiver acontecendo na tua vida, não reclame, não murmure, não pergunte por quê, pergunte para o Senhor o para que o Senhor está me provando, o que vai acontecer, porque o Senhor tem um propósito nesta coluna, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tem um propósito, talvez você está passando por um momento difícil, a enfermidade tem batido a porta da tua vida, a dos teus filhos, da tua família, talvez está passando por um momento difícil, louvado seja o nome do Senhor, mas eu quero te apresentar nesta noite alguém que é permitido você passar por tudo isso. Ele é sabedor, louvado seja o nome do Senhor, porque nós, diz a Bíblia, que nós estamos como a palma da mão do Senhor Jesus. Observa que ainda que os discípulos, apesar de passar, louvado seja o nome do Senhor, quase todo o tempo ali com Jesus, a Bíblia nos mostra, louvado seja o nome do Senhor, que os discípulos estavam uma certa oportunidade, no capítulo 8, também do livro 1, nos narra uma passagem bíblica maravilhosa, que fala de uma certa oportunidade, e os discípulos estavam ali também em meio ao mar, estavam ali, louvado seja o nome do Senhor, atravessando o mar em um lugar muito difícil, e a Bíblia nos diz que levantou-se em um grande tempestade. O vento balançou o mar, louvado seja o nome do Senhor, uma tempestade balançava o barco, e Jesus estava com eles. Observem bem, louvado seja o nome do Senhor, há algo que aconteceu naquele lugar. Jesus saiu de próximo daqueles irmãos, de próximo dos discípulos, entrou para a ponta do barco e começou a dormir. Louvado seja o nome do Senhor. Sabendo ele, louvado seja o nome do Senhor, que já ia acontecer na sua onisciência. E a Bíblia nos avisa, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. E os discípulos começaram a procurar Jesus aonde que ele estava. E começaram a perguntar um para o outro, aonde que está o mestre? Aonde que está acontecendo? O vento está sendo encontrado. A tempestade está, louvado seja o nome do Senhor, balançando, nós vamos crescer. E alguém chega para um dos discípulos e fala, ele está lá embaixo, louvado seja o nome do Senhor, ele está dormindo. Alguém pode estar, louvado seja o nome do Senhor, achando que ele estava, louvado seja Deus, abandonando os discípulos de forma alguma. O Senhor estava apenas, louvado seja o nome do Senhor, deixando acontecer aquilo para saber a atitude dos discípulos, para saber, louvado seja o nome do Senhor, qual seria a atitude que eles iriam tomar. Talvez, louvado seja o nome do Senhor, um ou outro tenha pensado, não, eu sou profissional, dá os ventos para cá, eu vou tentar lembrar o barco da nossa vida, dá os ventos para cá, não é daquele irmão, ele é mais profissional, ele só pode assim, e todo mundo podia esperar aqui, pode ter acontecido tudo isso, mas um que estava ali, louvado seja o nome do Senhor, certo de que guiado pelo Espírito Santo de Deus, a Bíblia nos diz que ele começou a chamar Jesus, não vê que nós estamos crescendo, nós estamos sofrendo, se ele está dormindo, ele fez ali, louvado seja o nome do Senhor, propositalmente, para ver a atitude dos discípulos. Quando eles clamaram, quando você clama, meu irmão, o vento tem levantado, a tempestade tem tentado, louvado seja o nome do Senhor, para ver o que o parte da tua vida se afunde, mas o Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor, ele está esperando a tua atitude. Clama a ele, seja qual for a maneira, talvez aquela oração seja um pouco inadequada, talvez até mesmo uma reclamação. O Senhor está vendo que eu mereço, o Senhor está vendo que nós vamos morrer, louvado seja o nome de Jesus. O Senhor está esperando, irmãos, a atitude daquele discípulo. Talvez alguns tenham tentado resolver aquela oração, mas aquele que é para o Senhor Jesus fazer, não adianta eu tentar resolver da minha maneira. Não adianta, meus amados irmãos, nós tentarmos resolver da nossa forma. Aprove a Deus, Jesus levantar, bem tranquilo, o barco ainda balançava, louvado seja o nome do Senhor. Jesus levanta, bem tranquilo, se diz, dá uma olhada para os discípulos, levanta a sua mão e fala para o barco, aquieta-te. Fala para aquela tempestade e fica quieta. Fala para o mar, acalma-te. Louvado seja o nome de Jesus. E os irmãos sabem o que mais me chama a atenção? É que um dos discípulos que estavam ali no meio, falei isso ali ontem também,
com certeza o Senhor Jesus também ficou surpreso quando um dos discípulos chegou e perguntou para o outro: quem é este? Que é o vento e o mar obedecem. Irmãos, quantos estão na casa do Senhor? Eu não queria levar para esse lado, mas o Senhor sabe. Quantos estão andando com Jesus? Estão observando os milagres de Jesus? Estão vendo o que Jesus tem feito na vida de muitos? Mas ele prefere olhar o erro que o irmão fez. Ele prefere olhar o erro que a irmã fez. Ele prefere olhar a falha que aconteceu na vida do pastor. Ele começou a observar o erro que aconteceu na vida do Beltrano, do Ciclano, do irmão. Mas ele esquece, louvado seja o nome do Senhor, que nós servimos a um Deus de providência. A um Deus que chega quando nada mais temos a fazer. Os médicos desenganam, Jesus chega, coloca a mão e cura. Estamos vendo de um homem abençoado que foi curado, os irmãos sabem da história. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse mesmo lugar, Jesus já tem curado, feito maravilhas. Mas muitas vezes, alguém olha, louvado seja o nome do Senhor, e começa ainda a perguntar, louvado seja o nome do Senhor. Alguém está doente, está enfermo, e o vento tem que se levantar na forma que da saúde, na sua casa, no seu lar. Alguém ora, pede oração, nós clamamos, Jesus cura, e alguém chega para ele e fala: quem é este que pode curar? Quem é este que pode acalmar a tempestade? Quem é este que pode fazer até mesmo mar calante? Estavam andando com Jesus, caminhando com Jesus, vendo os milagres de Jesus, e ainda não acreditava que Jesus podia fazer com que o mar até mesmo secasse, porque ele já havia feito isso quando abriu o mar vermelho. Era o mesmo Deus, era Deus, mas o Jesus que tem o mesmo poder, quando ele disse: todo poder é minado nos céus e na terra. Nós passeamos pela vida dessa casa. Nós aí observamos algo, louvado seja o nome do Senhor, que aconteceu quando alguém já não tinha mais esperança, quando alguém já não tinha mais, louvado seja o nome do Senhor, nada a fazer. Nós observamos aqui, louvado seja o nome do Senhor, ainda no capítulo 8 do livro de Lucas, louvado seja o nome do Senhor, alguém que estava miseravelmente endemoniado, um jovem, louvado seja o nome do Senhor, que as cadeias já não estavam, louvado seja o nome do Senhor, suportando, prendia-se ele, alguém amarrava, fazia com as cadeias, como era na época, e nada podia acontecer. E a Bíblia nos diz que a vida daquele homem ficou miseravelmente atormentada, que a Bíblia nos informa que ele andava nos cemitérios, louvado seja o nome do Senhor, escondido, excluído da sociedade. Mas um certo dia, ele teve encontro com alguém, louvado seja o nome do Senhor, que fez algo sobrenatural na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos mostra que Jesus teve um encontro com aquele homem, ou vice-versa, aquele homem teve um encontro com Jesus, talvez na sua loucura, louvado seja Deus, ele não tinha condição de procurar a Jesus, não vou ouvir uma pregação, não vou ouvir alguém falando de Jesus, mas Jesus chegou até ele, expulsou aquele demônio, libertou aquele homem, fez algo sobrenatural. E agora a Bíblia nos diz, já estou terminando, irmãos, a Bíblia nos informa que aquele homem levanta, sai em meio à cidade, e alguém começa a perguntar: é ele? Alguém começa a perguntar: mas parece com ele? Louvado seja o nome do Senhor. Mas alguém informava positivamente: este homem teve um encontro com o Senhor Jesus. Ninguém mais poderia dizer que aquele homem iria voltar à sociedade. Talvez alguém que me conhece, olha para mim, louvado seja o nome do Senhor, vê algo que eu possivelmente possa ter feito errado, eu me chego e diz: olha, para esse daí não tem mais jeito, para esse daí não tem mais solução. Se fosse, louvado seja o nome do Senhor, para o homem fazer algo por mim, talvez eu estaria hoje, nem existisse mais. Mas um dia, esse mesmo Jesus, ele fez todos esses milagres que eu estou informando para os irmãos, segundo a palavra de Deus, eu tive um encontro com ele. E como não tinha mais solução para a minha vida, ele lembrou da minha vida. Quando alguém não me dava mais valor, ele me valorizou. Quando alguém, louvado seja o nome do Senhor, me menosprezava, Jesus chega com a sua mão poderosa, me resgata, me transforma, me liberta, me chama de filho e faz uma promessa: eu vou morar com ele. Querido irmão, covardia da minha parte deixar de falar desse Jesus. Porque quando alguém não via mais nenhuma solução para a minha vida, ele me
me transforme, me dá, louvado seja o nome do Senhor na família. Quando sair, louvado seja o nome do Senhor. Quando for motivo, louvado seja o nome do Senhor de problemas, acontece algo para a minha vida, alguém chega e fala, agora ele vai cair, agora tudo está perdido, agora não tem mais solução. Alguém chega e começa a perguntar, escuta, ele está bom? Alguém chega a perguntar e fala, e agora, ainda está de pé? Agora que eu acho que Jesus entrou na minha vida. Quando Jesus entra na nossa vida, o sobrenatural acontece. Quando Jesus entra na minha e na tua vida, o sobrenatural acontece. E eu não vim neste lugar tão somente para visitar o meu Pai, claro que é a minha primeira obrigação. Não vim tão somente para ficar uma semana de descanso do meu trabalho, tampouco para passear. Mas alguém quando me perguntou, pastor João Lima, olha, eu já tenho pregado essa pessoa no domingo passado, não sei, não estava aqui. Mas cabe a mim obedecer ao meu Deus e falar mais uma vez para você. Se algo na tua vida parece impossível, você começa a perguntar para alguém, até mesmo para você ou para Deus. Senhor, por que estou passando por tudo isto? Eu quero te dizer, Deus tem um propósito. Eu quero te dizer que Deus permitiu o parto dos discípulos balançar de um lado para o outro, para que eles viessem a acalmar o mar. E aqueles discípulos que estavam aí, talvez todos acreditavam, mas tinha um lá no meio. Se não acreditava, ele começou a perguntar, quem é este? Resultado este que ele não conhecia Jesus. O propósito de Deus é fazer eu e você conhecer o poder de Jesus Cristo. E eu quero dizer para você que está passando dificuldades. Alguém pode ter pedido, não tem mais jeito. Alguém pode ter pedido, não tem mais solução. Alguém pode ter pedido, é melhor parar. Você pode ter saído da sua casa e dizer que é a última vez que eu vou na igreja. Se Deus não fala comigo, hoje eu paro, não paro não. Jesus tem a solução para aquele problema que alguém diz que não tem. Não é o pastor que vai fazer a solução, porque se fosse assim, o pastor João também poderia fazer. Nem eu, nem ele, nem ninguém. Mas eu conheço Deus. Que quando nós clamamos, ele faz algo sobrenatural. Eu quero uma permissão do pastor da igreja. Louvado seja o nome do Senhor, fazer o que fiz muitas vezes eu deixei dar. Eu quero orar pela primeira pessoa que tem um problema que já está difícil. Talvez você disse que for eu fazer, eu não tenho condição de fazer. Eu quero desafiar o teu problema em nome do Senhor Jesus. Conheço um homem na Bíblia que desafiou 450 profetas. Louvado seja o nome do Senhor. E quando alguém não acreditava mais nele, ele clamou ao seu Deus, e Deus mostrou o sobrenatural do céu. Eu quero chamar os irmãos que estão com problema de enfermidade, nós iremos estar orando com a permissão do pastor. Louvado seja o nome de Jesus. Não que Jesus não cure uma pequena dor de barriga, uma dor de dente, uma coisa pequena. Mas essas coisas, para o médico amanhã, coisa pequena que os caras com a cela resolve, pode tomar para chegar em casa também. Algo que o Senhor Jesus pode fazer é algo que eu e você não pode, tão poucos médicos. Alguém pode ter dito, não, aquela enfermidade ali não tem mais jeito. Eu já fui nos unidades médicas, conheço passagem bíblica, e que é alguém que já estava morto, Lázaro. Jesus permitiu ele adoecer. Jesus ficou de longe, mas estava olhando até que ele faleceu. Alguém disse, ele abandonou a Lázaro. Jamais. Jesus estava esperando uma oportunidade para fazer algo muito maior do que alguém pode fazer na tua vida. E eu quero, com a permissão do pastor, pedir aos demais irmãos que se coloquem em pé. Se tiver alguém, louvado seja o nome do Senhor, que está nos ouvindo, e não tem condição de vir hoje, não é o pastor Diego que vai fazer, é o Senhor Jesus. Eu vou voltar para São Paulo, ele continua com os irmãos aqui e comigo lá também. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero levantar um clamor a Deus. Eu quero orar pelos irmãos que estão enfermos. Se os irmãos sentirem de vir, venham até aqui à frente, não olhando para mim, mas olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu quero de antemão agradecer a todos os irmãos que vieram nesta noite. Louvado seja Deus.
Iremos agora, com a permissão do pastor Jolino, que irá, me permita falar assim, ele é o pastor da igreja, mas vai, está fazendo algo sobrenatural, estará ungindo e eu estarei intercedendo, e a minha irmã Luciana estará também pondo as mãos, é o dedo do Senhor. Nosso cooperador irmão Tonzinho, não se preocupe com a porta, meu querido, se tem de vir também, pode deixar tudo, porque o Senhor é aquele que cuida. Louvado seja o nome de Jesus. Deus tem algo sobrenatural no céu para fazer este lugar nesta noite. Eu creio e tenho convicção que o meu Deus é Rei dos Reis, é Senhor dos Senhores, é o Jeová Rafa, o Deus que cura, é o Jeová Jiré, o Deus da providência. Gostaria de pedir a máxima atenção dos irmãos que liguem com Deus, porque Ele pode fazer algo sobrenatural na tua vida nesta noite. Pastor João Mendes estará. Eu quero só que os irmãos me dêem um sinal, quem quer oração por enfermidade, faça o sinal. O irmão João, o pastor João estará ungindo apenas os que é para a enfermidade. Os demais, e a minha Luciana estará colocando as mãos e nós estaremos intercedendo a Deus. O irmão já deve ter gravado aí quem é enfermidade, estará fazendo oração com óleo. E os que não é enfermidade, nós estaremos orando para Deus entrar com providência naquela causa que você acha que é impossível. O Deus da providência está aqui. Amado Deus. Pai celestial, em nome de Jesus, Pai, e a minha Luciana pode descer em boas mãos. Em nome de Jesus, eu quero interceder, Pai, junto a Ti. Senhor, agora eu tenho pregado tão somente aqui nos irmãos da Tua palavra. Deus, eu não farei nada de mim mesmo, porque o Senhor conhece, sabe, meu Senhor da glória, que nós estamos aqui tão somente para Te obedecer. Pai, tem alguém no nosso meio que o Senhor nos mostra, Senhor, que está com enfermidade, Senhor da glória, e tem se preocupado, tem lutado, tem tentado de várias formas, mas a tua, meu Senhor, nesta noite, está curando, está o libertando, fazendo milagres sobrenatural no céu acontecer. Eu quero ter Deus comigo, eu quero, meu Senhor da glória, interceder junto a Ti. Eu quero derramar coração de Deus, Pai, aquele lá, Senhor, que o inimigo está tentando destruir, meu Senhor da glória, aquele irmão, Senhor, que muitas vezes tem chorado para os pés, Pai. Tem que pedir, Senhor, eu quero um momento certo. Eu quero, Senhor da glória, que o Senhor derrame a unção, até o momento sobrenatural está aqui. Isso não é apenas um sabor, isso é uma oração que o Senhor preparou. Agora eu quero ouvir, meu Senhor, agora um trato de vitória. Eu, Senhor, irá derramar sobre a tua igreja. Eu quero que você diga, Senhor, agora para cada um de nós. Senhor, eu não posso fazer nada. Eu sou limitado, Deus. Mas agora eu vou dizer, Senhor, o Senhor é o Deus da providência. O Senhor é Deus, é Deus que nos mostra. É Deus que nos mostra. Senhor, agora, eu quero agora já te agradecer, Senhor. Porque eu creio que o Senhor é sábio. E eu quero, Senhor, agora, tudo que eu vou dizer. Muito obrigado, Jesus. Por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém, Jesus. Nós vamos, irmãos, certo de que o nosso Deus, Ele tem feito algo na tua vida. Eu quero desde já agradecer cada um dos irmãos e agradecer também a oportunidade em Jesus.